exatamente aquilo que a gente diz aqui. Efésios 3:4 diz assim: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado, tanto aos gentios como aos judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa de Cristo Jesus. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esses segredos que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, Paulo, de uma forma bastante profunda e explícita, fala a respeito do mistério do reino de Deus. Alguma coisa que nós conversamos bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, até posso dizer, e que você, caso tenha interesse em conhecer mais, pode acompanhar essas conversas lá no YouTube, no nosso canal de vídeos lá no YouTube, está tudo lá para você de repente se inteirar daquilo que eu estou falando. Mas Paulo traz aqui a revelação de que é um mistério, e ele fala a respeito desse mistério. Interessante que semana passada nós começamos a falar sobre a transição entre reino de Deus e Israel. Aliás, falamos reino de Deus e Israel, e reino de Deus e igreja. Aprendemos aqui semana passada que essa transição aconteceu historicamente e foi trazida por Jesus até nós. O reino de Israel, aliás, Israel detinha o poder de acesso ao reino de Deus, e isso foi transferido à igreja. Então temos um link claro que se mantém vivo e eficiente até hoje entre reino de Deus e igreja. Paulo está falando um pouco sobre isso, sobre esse mistério, sobre a revelação do reino de Deus, não só aos judeus, mas a todo aquele que crê, inclusive gentios como nós, fazendo de todos um só povo, fazendo de todos um só corpo, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, nós podemos aprofundar nosso entendimento, dizendo que o mistério revelado então, é que todos os crentes gentios e crentes judeus podem participar de um só corpo. Que corpo é esse, gente? A igreja de Jesus Cristo. Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, aboliu essa separação e uniu todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador numa mesma condição, fazendo de todos nós um só corpo. Veja mais uma vez o que Paulo diz agora lá em Efésios capítulo 2, versículo 14: porque Cristo é nossa paz, Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Isso é incrível. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte, a morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Acabou a separação, acabou a distância entre judeus e não judeus, acabou o monopólio que Israel detinha do reino de Deus. Agora todo mundo é um só corpo, a distância acaba, a diferença acaba, tudo acaba quando estamos dentro do corpo de Cristo. O poder redentor de Jesus destruiu então a separação, destruiu o ódio, destruiu as hostilidades, tornando todos co-herdeiros e membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Muito interessante que
lá naquele versículo, naquele capítulo, naquele texto que nós lemos no começo agora da nossa conversa, Paulo apresenta uma palavra interessante ali no versículo 10. Efésios 3:10, vou colocar para você em duas versões aí, olha só. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja as muitas formas da sabedoria divina. Essa é a tradução, a versão nova versão transformadora. Nova versão internacional diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Muito interessante essa palavra e esse termo, multiforme sabedoria de Deus. Você já ouviu esse termo, né? Já deve ter até dito alguma coisa sobre isso. Multiforme sabedoria de Deus. Olha, a palavra multiforme, palavra grega polipoikilos, é uma palavra usada, e Paulo utiliza essa palavra, ela é usada para descrever roupas muito coloridas. Era usada no mercado de roupas, no comércio de roupas, mas é uma coisa que significa assim, algo muito variado, marcado por uma grande variedade de cores, muito variado, de uma forma muito multiplicada, muito abrangente. E eu acho muito interessante nós pensarmos um pouco a respeito disso. Paulo está dizendo que a multiforme sabedoria de Deus se apresentou quando a igreja é formada, quando essa distância, quando essa separação entre um povo e outro povo, entre judeus e gentios, definitivamente acaba. Então nós podemos entender que a variedade de cores da sabedoria de Deus, bonito isso, se manifesta na reconciliação de todos. Deus faz todos um só. Livres, escravos, homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, cultos, incultos, ou seja, Ele atinge a todos com a sua graça e unifica todos, aonde? Na igreja. Olha só o que também Paulo diz lá em Colossenses 3:10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados, à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhantes a Ele. Nessa nova vida, a vida do reino, a vida do corpo, você não é judeu ou gentil, se é circuncidado ou se é incircuncidado. Aliás, nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. E é na igreja que Deus, então, irmão, manifesta essa reconciliação de todo mundo. É na igreja que Ele faz todos serem um só. A igreja, podemos dizer, é fruto do amor reconciliador de Jesus Cristo. Ele revela na igreja sua multicolorida sabedoria. E é incrível isso, né, gente? Porque se nós tivéssemos um tempinho para ouvir a história, não precisaria ser nem de todos nós, mas de alguns, você ia perceber a distância que nós temos uns dos outros. Qual a tua herança genética? Italiana, espanhola, portuguesa, baiana, pernambucana, não sei, tem gente que não sabe de onde veio. Onde você nasceu? Nasci aqui, nasci lá. Qual a tua formação? Eu tenho essa formação. Eu não tive oportunidade de ter formação. Qual a tua condição social? Isso, outro aquilo. Quais as tuas preferências? Eu gosto de água, eu gosto de café. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quais são os teus problemas? Quais são as diferenças que nós temos? São tantas, mas ao mesmo tempo elas não são nada. Porque em Cristo Jesus somos um só povo. Em Cristo Jesus estamos reconciliados entre nós e reconciliados com Ele. O mistério foi revelado. Somos um só no corpo de Cristo, irmão. Isso é maravilhoso para nós. Bem, isso tudo acontece na igreja. Não só aqui na igreja, mas na igreja. Não é? Na igreja mística, na igreja corpo de Cristo. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a igreja, porque eu acho que é fundamental nossa percepção sobre a igreja ser correta, ok? Então vamos dar um passeio
a respeito da perspectiva bíblica sobre a igreja. Bom, você já deve ter ouvido dizer que a igreja é o corpo de Cristo, né? Está lá em Efésios 2,16. Você também sabe que a igreja é a noiva de Cristo, lá em Apocalipse, olha lá, Apocalipse 21:9, que a igreja é o rebanho de Deus, 1 Pedro 5:2, a igreja é o templo vivo do Espírito Santo, Efésios 2, ou seja, são figuras usadas para descrever a igreja. O interessante é que todas essas figuras, se prestarmos atenção nelas, elas demonstram um relacionamento vivo, essencial e amoroso entre Cristo e a igreja. Ela mostra isso, aliás, essa forma de se apresentar à igreja mostra que há um relacionamento incrível entre Cristo e a igreja. Por quê? A igreja é chamada e qualificada como o que, irmão? Corpo de Cristo. Há um relacionamento entre a igreja e Cristo maior do que nós imaginamos, mais profundo do que nós imaginamos. Diz Paulo lá em Efésios 5:25, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morreu por ela, se doou por ela, se entregou por ela. Cristo ama a igreja, e a igreja deve amar a Cristo, numa relação viva e de relacionamento. Se a igreja é tudo isso, então a gente pode entender que é parte indispensável do evangelho a igreja. A igreja é parte indispensável do evangelho. Na teologia a gente diz assim, que não pode haver soteriologia sem eclesiologia. Uns palavrões que o pessoal dá para coisas simples. Tipo assim, soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Guarde a palavra salvação. E eclesiologia é a doutrina, é o estudo das doutrinas da igreja. Então, não tem salvação se não tiver igreja, gente. E não tem igreja se não tiver salvação. Elas não podem se excluir. A igreja faz parte do plano redentor de Deus para o homem. A igreja faz parte. Incrível pensar nisso, porque a gente acha que a igreja é só isso aqui. Precisamos ampliar o nosso entendimento do que está acontecendo, do que é isso que eu faço parte. É bacana, a gente tem essa questão local da igreja, a gente tem amizades na igreja, a gente tem relacionamentos na igreja, a gente tem amigos na igreja, a gente gosta de vir na igreja, agora a igreja está geladinha, que bacana, que legal, que bom estar aqui. Mas não é, isso é muito pequeno, perto dessa conjuntura tão grandiosa, tão explicitamente apresentada na palavra de Deus, de que a igreja é parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Portanto, olha só o que a gente pode dizer: adotar a chamada atitude anti-igreja, ou simplesmente desconsiderar ou ignorar a igreja, seria diluir o próprio evangelho e ao mesmo tempo demonstrar uma compreensão falha do que a Bíblia entende por igreja, disse Howard Snyder. Não posso desprezar a igreja, não posso ser anti-igreja, não posso ser alguém que não acredita na igreja, porque ela faz parte de tudo isso. Não se pode inclusive desprezar aquela que é chamada de corpo de Cristo. Como eu disse agora há pouco, Jesus a qualifica assim, e Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a igreja viva que está presente ali. Muito bom, vamos dar um olhar, uma volta bíblica a respeito da igreja. Qual é o olhar que a Bíblia tem a respeito da igreja? Quando a gente vai estudar uma matéria chamada teologia sistemática, você encontra lá as doutrinas que nós seguimos. E quando você vai olhar o que a Bíblia apresenta sobre a igreja, você vai encontrar algumas coisas parecidas com essas que eu vou te expor aqui e que são fundamentais para a nossa compreensão a respeito da igreja. O que a Bíblia fala da igreja, como a Bíblia enxerga a igreja. Primeiro, a Bíblia vê a igreja em uma perspectiva cósmico-histórica. Uma coisa muito maior do que a gente imagina. A
palavra cósmico já nos dá essa dimensão de algo muito maior do que a nossa própria vida, muito maior do que o simples tempo de existência que eu e você temos, alguma coisa relacionada à história e além da própria história. A igreja é o povo que Deus vem formando e por meio do qual Ele tem agido dentro da história, gente. A igreja é isso. Nesse sentido, a igreja tem raízes que vão muito antes do Novo Testamento, como nós imaginamos. A gente sabe que a igreja foi instituída ali no livro de Atos. O Pentecostes qualifica, determina o momento onde a igreja aparece. Mas não, ela está presente no próprio fato de termos um povo sendo formado por Deus lá no Velho Testamento para dar sequência a isso. Na verdade, a história nos mostra que é uma sequência entre Israel e igreja. Ali já estava presente a igreja. No início de todas as coisas já estava presente a igreja. É assim que a Bíblia enxerga a igreja, não numa situação local e não num tempo como só esse que nós vivemos. A nossa realidade, que é limitada por espaço e tempo, às vezes nos deixa cegos em relação a isso, mas é algo realmente muito maior. A outra coisa que acontece é que a Bíblia vê a igreja mais de maneira carismática do que institucional. A gente conhece talvez um pouco mais a igreja institucional, talvez, um palpite meu aqui, mas a Bíblia a enxerga mais de maneira carismática, ainda que seja uma instituição, ainda que tenha essa característica. Porque instituição é tudo aquilo que tem ordem, tudo aquilo que tem um padrão. Então a igreja, ela é uma instituição porque ela tem uma ordem, porque ela tem um padrão, e isso começou lá no livro de Atos. Eles começaram a se reunir, que hora que nós vamos se reunir? Vai vir um de manhã, um de tarde? Não tem hora, vem aí qualquer hora. Não, tinha uma hora. Onde nós vamos nos reunir? No pátio do templo, começando, vamos lá, vamos orar lá. Essa é a transição do judaísmo para o cristianismo, ou seja, as coisas começaram a ganhar ordem. Tudo que ganha ordem é institucional. Não é só institucional aquilo que tem um papel, um registro. A gente pensa em instituição quando a gente pensa na igreja local. Temos um contrato de aluguel, como é que fala? Uma ata, perdão, agora lembrei a palavra, uma ata de instituição aqui da nossa comunidade, ok, mas mais do que isso, antes de nós termos essa ata de instituição, já éramos uma instituição, porque tínhamos horário de culto marcado e tudo mais. Ou seja, a igreja tem esse jeito de ser, mas a Bíblia não a enxerga muito desse jeito. A Bíblia a enxerga de uma forma mais carismática do que institucional. Ela existe pela graça, e ela é formada pelos dons que são cedidos aos seus participantes através da graça. Carismático, graça, é daí que vem esse termo, e esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. Isso faz da igreja, antes de qualquer coisa, um organismo. Por isso que ela não é vista pela Bíblia de forma institucional, mas ela é vista pela Bíblia como um corpo. É por isso que Paulo usa o termo corpo, porque é um organismo, é vivo. A gente tenta botar ordem em algumas coisas, mas não tem ordem. A gente acha um limite da nossa ordem, como eu falei, horários, jeitos, formatos e tal, mas o mais bonito da igreja é o que está em desordem. É o que acontece quando você encontra um irmão, conversa com ele, e de alguma maneira você é edificado por aquilo que ele falou. É um que ajuda o outro, é outro que ajuda um, é o relacionamento, é o dom que se apresenta. Não é o institucional, que é importante, mas não é o mais importante. Por isso a Bíblia destaca mais o carismático do que o institucional. Outra coisa, a Bíblia vê a igreja como comunidade do povo de Deus. Aqui, cósmico e carismático se juntam. É o povo de Deus junto. É cósmico porque inclui todas as pessoas que pertencem a Deus. Cósmico, aliás, não só as vivas, mas as que já foram também, gente. Todo esse povo faz parte, ou fez, pelo menos enquanto estava aqui, faz parte do povo de Deus.
E esse é o modo que nós devemos enxergar a igreja, e é carismático porque é uma comunidade do Espírito Santo. Podemos dizer então que Deus chama os que se tornam seu povo para participar da comunidade. Assim a nova comunidade, que vem sendo criada por Cristo, torna-se visível em comunidades que têm uma qualidade de vida que reflete Cristo, disse Samuel Escobar. Vamos nos unindo, vamos caminhando junto e vamos nos tornando uma comunidade que reflete Cristo. Bom, nesse tempo pós-moderno em que nós vivemos, nós podemos, mesmo na bagunça pós-moderna que nós vivemos, dizer, porque isso é um conceito bíblico e claro, que a comunidade do povo de Deus é a igreja é a comunidade do povo de Deus. É assim que a Bíblia nos mostra a igreja e é assim que nós devemos percebê-la. Por isso que essa coisa de dominar as pessoas dentro de uma denominação, de prender as pessoas, de não nos relacionarmos com pessoas que são de outras igrejas, isso é o ó do borogodó, gente. Isso é o fim do mundo. Como é que é isso? Se não é da minha igreja, não é meu irmão, ou umas coisas do tipo que são contrárias àquilo que a Bíblia nos ensina, porque somos do mesmo povo, somos um povo só diante do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre os propósitos da igreja e os propósitos do cristão. Quando eu fui preparar essa conversa aqui entre nós, o que me veio na cabeça foi a ideia de pensarmos a respeito da igreja dentro do plano do reino. Estamos fechando essa conversa sobre reino, mas a ideia foi essa. Demos uma rápida pincelada agora, entendendo qual é a visão bíblica da igreja. Vamos pensar a respeito então do propósito da igreja. O que a igreja faz aqui? O que é a igreja? Quais são as prioridades da igreja? Quais são os propósitos da igreja? Essa é a melhor palavra para a gente definir esse ponto que nós vamos conversar agora. Primeira coisa a pensar é que a ligação entre igreja e cristão é indissolúvel. Só tem igreja se tem cristão. E o cristão que é cristão está embutido dentro da igreja. Quando eu penso nos propósitos da igreja, portanto, eu penso nos propósitos para o cristão. Porque a igreja se movimenta pelo cristão e existe pelo cristão. Mas vamos pensar então que se a igreja faz, é porque eu faço. Se a igreja tem um propósito, eu também tenho um propósito. Vamos pegar então 4 propósitos básicos da igreja e trazê-los à luz da nossa realidade pessoal, que eu acho fundamental. O primeiro deles, adoração. A igreja adora, gente. A igreja adora. Foi chamada para isso. Trata-se de um ministério em relação a Deus. Preste atenção nisso. Adoração é um ministério da igreja em relação a Deus. E nós fazemos isso. Nos relacionamos com Deus e nesse relacionamento há um propósito de adorá-lo. Pela palavra, nós somos levados a compreender isso. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses 3,16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. É isso que a gente faz, ou tenta fazer. Coletivamente nós tentamos fazer isso, aqui na comunidade, não é verdade? Nas nossas reuniões nós fazemos isso, cada um de um jeito, cada comunidade faz de um jeito. Um gosta mais de um tipo de música, outro gosta mais de outro tipo de música. Umas comunidades dão mais abertura, outras dão menos abertura, mas enfim, a igreja adora, respeitando as características de cada comunidade. O importante é que a igreja adore, o importante é que a igreja abra sua boca, adore ao Senhor e se preste a viver uma vida de adoração coletiva, não só na apresentação do louvor como instrumento de adoração, mas na sua própria existência. Por exemplo, irmãos, aquilo que nós fizemos nessa última terça-feira, ou cada vez que a gente vai até o albergue de Guarulhos e ali atende as pessoas, nós estamos adorando ao Senhor. É a igreja que
oferece louvores ao Senhor através da sua própria existência, às vezes de uma forma institucional, às vezes de uma forma livre, solta, mas ela faz isso. Se a igreja adora, próximo ponto, eu adoro. Se a igreja adora, eu adoro. O interessante é que a nossa adoração é um estilo de vida. O autor de Hebreus fala isso. O louvor, a música, gente, é um instrumento de adoração. Mas adoração é um jeito de viver. Olha o que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 13:15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Nova versão transformadora. Na Bíblia a mensagem diz assim: vamos para o lado de fora com Jesus, não mais derramando o sangue de sacrifício de animais, e sim os louvores dos nossos lábios a Deus, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus com a minha existência, com a minha vida, com o meu comportamento, com as minhas reações. Eu sou o instrumento de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Por isso é fundamental nós termos um discurso que casa com a vida que a gente vive. Porque se a gente sobe aqui numa plataforma como essa e canta a Deus, nossos músicos, ou você aí, enquanto a gente está cantando, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, com essa música? Não, porque eu fiz agora, louvado seja o nome do Senhor. Aí você, bacana, que lindo, que espiritual que Ele é. Lá fora, é assim. No trânsito, é assim. Nas minhas decisões, é assim. Nas minhas reações, é isso. Fruto de lábios que confessam o teu nome, seja o nosso louvor e a nossa adoração. Reflexo da minha paixão por Jesus, lembrando que somos a oferta viva que deve agradar a Deus. Entregamos o nosso corpo vivo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, culto racional. A igreja louva, você louva, a igreja adora, melhor dizendo, você e eu adoramos. A igreja edifica. Segundo ponto importante da igreja, propósito, edificação. Trata-se de um ministério em relação aos cristãos, lembra? Adoração, ministério em relação a Deus. Edificação, um ministério em relação aos cristãos. A igreja tem a obrigação de nutrir e edificar aqueles que se convertem. O cara se converte, a pessoa se converte, alcançada pela graça do Senhor, ela vai para a comunidade, ela entra na igreja, e a igreja faz o quê? A igreja edifica. A igreja investe nisso, a igreja tem que trabalhar para que isso aconteça. Colossenses 1:28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Olha que palavra legal, Paulo dizendo. A gente proclama o Evangelho e adverte a todos e ensina a cada um com toda a sabedoria, para apresentar esse pessoal maduro a Cristo. É o trabalho da igreja. Os dons são instrumentos dessa edificação mútua na igreja. Eu sirvo a você com o meu dom, e você me serve com o teu dom. É para isso que os dons são distribuídos, porque ninguém faz tudo, porque ninguém tem toda a capacitação. Ela é distribuída segundo lhe apraz, diz a palavra, segundo apraz a Deus, segundo a sua vontade, para que você seja instrumento de edificação na vida de outros. Temos uma estrutura que deve ser instrumento para edificação, bacana. Temos uma instituição, vamos dizer assim, que trabalha para a edificação das pessoas. Portanto, devemos nos lembrar que a igreja não é só aquele instrumento, aquele corpo que trabalha para a salvação das pessoas, sim, mas também devemos exercer um trabalho que permita e estimule o desenvolvimento coletivo da comunidade. É assim que a gente deve fazer e é assim que a gente deve caminhar. Se a igreja edifica, eu edifico.
Se a igreja edifica, eu edifico. Efésios 4,16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quando eu leio isso aqui, eu penso em engrenagem, eu penso no corpo, que se tiver o pelo do dedão encravado, incomoda. Se tiver uma dor de cabeça, incomoda, porque é o corpo. E ali percebemos essa dinâmica da edificação de uns para com os outros, não de forma operacional, como a gente pensa em relação à comunidade e à igreja, mas de forma relacional. Eu te edifico com a minha vida, deve ser assim. E você me edifica com a tua vida, deve ser assim. É a expressão da graça presente entre nós. E devemos nos esforçar para isso acontecer, nos preocupando mais uns com os outros e nos permitindo ser instrumentos de edificação na vida um do outro. Pensando o quanto o jeito que eu vivo, me comporto e me relaciono com você, te edifica. Às vezes algumas relações que nós temos nos escandalizam mais do que nos edificam. É doação também. Isso tem a ver com doação, com a capacidade de eu perceber o teu limite, e de me relacionar com você percebendo a tua necessidade, o teu limite. E ainda que eu tenha, abrindo aspas, mais liberdade em algumas coisas do que você, eu vou te respeitar, e não vou ser instrumento de tropeço para você que talvez esteja começando na tua fé e caminhando inicialmente com Jesus. Mas assim a gente vai se edificando e se melhorando um com o outro. Isso é maravilhoso. Terceira coisa, a igreja evangeliza. Terceiro propósito, evangelização. Esse é um ministério em relação ao mundo. Ministério em relação a Deus, ministério em relação aos cristãos, ministério em relação ao mundo. A igreja então evangeliza. É o principal ministério da igreja em relação ao mundo, é evangelizar. Ide por todo mundo. Aliás, Mateus 28:19, portanto não vão e façam discípulos em todas as línguas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma operação coordenada e articulada, que pode ser feita pela igreja, às vezes de forma estruturada. Já deve ter ouvido falar de plano de evangelização. Igrejas mais estruturadas, maiores. Por exemplo, eu lembro da Igreja Batista, onde quando nós frequentávamos a Igreja Batista, uma igreja muito grande, muito forte em alguns aspectos, eles faziam plano anual de evangelização, e a Junta de Missões Batista fazia esse plano de evangelização, super importante, essencial. Para o mundo a gente tem que pregar o Evangelho. Para o mundo a igreja precisa se mobilizar para falar de Jesus. É o que, por exemplo, mais uma vez trazendo à tona aqui o assunto às terças-feiras, a gente faz lá também. Chega lá, toca, canta e prega o Evangelho. E fala para o cara, levanta a mão, entrega a tua vida para Jesus. E tenta acompanhá-lo, é claro, para que ele se firme na fé. É o trabalho da igreja. A igreja deve ter uma estrutura que sirva esse fim. John Stott, um daqueles homens que você precisa conhecer, precisa ler o que ele escreveu, disse assim: a igreja tem dupla identidade, santidade e mundanidade. Legal isso. O que ele quis dizer com isso? Santidade, sai do sistema. Se converte, sai do sistema. Eu não quero mais viver desse jeito. Não vou para o céu, não vou para Marte, vou ficar aqui, mas vou viver de outro jeito. Bacana. Santidade, sai, separado. A palavra santidade tem essa ideia. Mas ele diz que a igreja também tem uma outra identidade, mundanidade. Vai, anuncia, prega,
se enfia no meio do mundo, conversa a língua das pessoas, verifica as tendências da época e tenta adequar sua linguagem para levar o Evangelho. É fundamental que a igreja faça isso. Se a igreja evangeliza, eu evangelizo. Precisamos compreender que a evangelização é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Mas precisamos entender também que a evangelização é uma missão urgente. Não há esperança de salvação depois da morte. Depois da morte vem o juízo. O tempo é agora. Hoje é o dia da salvação. Pastor Hernandes Dias Lopes colocou muito bem com essas palavras a urgência de nós não perdermos tempo em evangelizar, em falar do amor de Deus que nos alcançou, amar aqueles que estão ao nosso redor e abrir a nossa boca para pregar, a despeito do fato da igreja ter ou não uma estrutura para isso, é fundamental, é uma questão do nosso propósito. Nós estamos falando do que aqui, gente? Do propósito. Parte do propósito de Deus para a tua vida é que você evangelize, que eu evangelize, que me doa ao coração ver o meu vizinho que não conhece ainda o amor de Deus, ir lá e falar de Deus para ele, do amor de Deus para ele e de Jesus para ele. É abrir a minha boca e pregar o Evangelho. É claro que com as minhas atitudes, sim, perfeitamente, esse link é fundamental, mas também com a minha própria disposição em falar. Quarta coisa, misericórdia. A igreja exerce misericórdia. Isso também é com relação ao mundo, tanto ao mundo quanto aos cristãos. Lucas 6,35, Jesus disse: portanto amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Exercício da misericórdia. Lucas nos mostra a parábola em que Jesus apresenta a questão do bom samaritano, em contraponto à maldade dos judeus que passam ali num caminho onde um homem está necessitado de ajuda. O bom samaritano para e atende. E Jesus nos apresenta isso como uma lição a respeito do exercício da misericórdia que nós devemos ter como comunidade, fazendo coisas como essa que nós fazemos e outras maiores ainda, realmente nos aplicando estruturalmente e institucionalmente a exercermos a misericórdia. Que Deus nos ajude, que a gente tenha mais frentes de ação de misericórdia e seja maior o exercício da misericórdia pela nossa comunidade cada dia mais, e a igreja viva isso. Mas se a igreja exerce misericórdia, eu também exerço. Mateus 25:35 diz: pois tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, eu estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente, ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Exercício da misericórdia através de nós, apresentado por Jesus quando fala sobre o juízo final. A avaliação de Deus a respeito disso é muito séria. Quando você faz a um necessitado e exerce sobre ele misericórdia, Jesus diz que nós estamos fazendo para o Senhor. Fundamental esse propósito ser uma verdade para a nossa vida. Bem,
indo para o final. Compreendemos um pouco do que a igreja é dentro do plano divino, observamos o seu propósito, e espero que todos nós saiamos daqui nos lembrando disso. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Isso tudo tem a ver comigo. E eu finalizo te advertindo uma coisa, irmão. Não pense na igreja como algo distante. Talvez eu deveria ter falado isso no começo da conversa, mas acho que cabe aqui também. Não pense na igreja como uma entidade. Às vezes a gente pensa na igreja como um ente, um organismo, é um organismo, mas acho que você está entendendo o que eu quero dizer, distante, além, fora de mim. Eles são a igreja. A igreja hoje, a igreja é uma porcaria, porque a igreja não faz esses propósitos aqui. É verdade, a igreja não está cumprindo o seu papel. Que igreja, gente? Eu, você, nós somos o corpo de Cristo, irmão. E dentro do plano incrivelmente especial de Deus, para a redenção do homem, para a reconciliação de todas as coisas aos pés de Jesus Cristo, está a igreja. Estou eu e você. Repense a tua relação com essas coisas, é o meu pedido. Repense a tua relação com a tua vida e com os propósitos que a gente tem para a nossa vida. Repensemos todos nós nessas coisas e que possamos sempre nos lembrar que nós somos a igreja de Jesus Cristo. E que Deus nos ajude a entendermos tudo isso e fazermos jus a esse propósito, ou esses propósitos tão claros na palavra, que eles se apresentem através de nós, que eles fluam através de nós e de nós eu e de nós, de nós eu no meu dia a dia e de nós como comunidade de Jesus Cristo aqui na terra, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar.